Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor Jesus nos dá a vitória pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Aproveitando que estamos de pé, meus irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Vamos ler do verso 1 até o verso 7. Para nós meditarmos naquilo que Deus tem para a nossa vida nessa noite. 2 Reis, capítulo 4, vamos ler do verso 1 até o verso 7. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo ao Senhor. Agora, um credor acaba de chegar à nossa porta para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu então lhe perguntou: que posso fazer por ti? Dize-me o que tens em casa. Ao que prontamente respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestados a todos os seus vizinhos vasos vazios, tantos quantos puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos, e derrama o azeite puro que brotar em todos estes vasos, pondo-os de lado, à medida que forem ficando cheios. Assim, ela se foi, trancou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traze-me mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então, aquele azeite parou de correr. E em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que o orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as suas dívidas e viverás em paz, tu e os teus filhos, do que restar desta venda. Amém? Somente até aí para nós meditarmos. Pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor. Meus amados, nessa noite o Senhor nos traz a um culto onde nós estamos nos encorajando, onde nós estamos nos propondo a sair de uma vida comum, a sair de uma vida normal, a sair de uma vida de que pouco acontece coisas extraordinárias, para entrarmos em uma nova vida cristã, onde eu e você vamos experimentar algo sobrenatural de Deus. Tem pessoas que aceitaram Jesus há 1, 2, 5, 10 anos, quem sabe, mas se acostumaram com uma vida normal, se acostumaram com uma vida ordinária, uma vida comum, uma vida simples no que diz respeito à vivência dos milagres. Tem pessoas que aceitaram a fé há tanto tempo que já se acostumaram a não ver mais milagres, já se acostumaram a não ver mais coisas sobrenaturais acontecendo no meio da igreja. E a vida cristã, ela é uma jornada que pode ser comum, se nós quisermos que ela seja, mas que também pode ser extraordinária, se nós entendermos que o nosso Deus pode fazer coisas que eu e você não podemos. Uma vida extraordinária depende das experiências que nós vamos viver com o Senhor. Não importa quantos anos nós temos de fé, a experiência verdadeira na vida de um cristão está nos milagres sobrenaturais que ele experimenta ao longo da sua caminhada. Conhecer Deus, de ouvir falar, muita gente conhece, mas conhecer Deus, dele trabalhar na nossa vida todos os dias, é para poucos.
para aqueles que buscam, para aqueles que desejam viver milagres do Senhor. O que o Senhor nos encoraja no início deste mês de maio, no início dessas 4 semanas que aqui falaremos deste tema, é que eu e você possamos sair da inércia da vida espiritual que às vezes a gente vem vivendo. O que o Senhor Jesus está nos encorajando nessa noite é tentar entender que nem tudo que acontece ou que deveria acontecer na nossa vida acontece no campo do natural. A palavra diz que o justo viverá da fé. A fé é crer no incrível, é ver o invisível. Nós temos que andar crendo naquilo que não há possibilidade de acontecer, porque o nosso Deus é especialista em fazer coisas impossíveis em nosso favor. O possível, meu irmão, faço eu, faço você. O possível a gente faz com os recursos que a gente tem, mas a verdadeira experiência de uma vida extraordinária com Deus, ela vem das situações que o homem não pode resolver. A verdadeira experiência de uma vida extraordinária com Deus está em vivermos situações inexplicáveis na nossa vida. Quando o médico pode explicar a cura de uma doença, isso não é milagre, isso é medicina. Mas quando o médico pega o exame antes e olha o exame depois, e a doença que era incurável foi curada, isso sim é milagre. Quando a gente vive algo inexplicável, quando a gente vive algo sem explicação, sem ter por que acontecer, é isso que Deus está nos encorajando nessa noite. Que eu e você possamos sair de uma vida natural, de uma vida comum, quando a gente fala de fé, e começar a entrar em uma dimensão de sobrenatural. Começarmos, eu e você, a estarmos acostumados a vivermos milagres do Senhor. Os milagres de Deus não podem ser acontecimentos a conta-gota na nossa vida, que acontecem hoje, depois acontecem só dali 10 anos. Eu e você temos que caminhar por fé e não por vista. Eu e você temos que andar dependendo do Senhor, rompendo em situações que nós não temos como romper, entrando em portas que antes só haviam paredes. Nós temos que viver situações que os homens não conseguem explicar. Para quê? Para que a gente entenda que o nosso Deus, Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Se a gente se acostumar a viver somente no natural, meu irmão, aonde estará o valor da nossa fé? Qual será a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, quando diante de uma situação impossível, os dois não sabem o que fazer? Eu e você temos que ser diferentes. O ímpio tem que olhar para a situação difícil e dizer, realmente não tem jeito. O crente tem que olhar para a mesma situação e dizer, realmente para mim não tem jeito, mas eu vou colocar essa situação nas mãos do meu Deus, e para Ele terá jeito. Não estou te encorajando a achar que você é bom, que você pode. Pelo contrário, eu e você nada podemos, nada somos, nada fazemos. Mas o que faz a diferença na nossa vida é o poder de Deus que age em nós. Não há nada de especial na minha vida, talvez nem na sua vida. Mas o que temos nessa vida de diferencial é a presença do Deus Todo-Poderoso no nosso coração, dentro de nós, fazendo milagres sobrenaturais em nosso favor. Na Bíblia nós temos casos de homens e mulheres que viveram assim, que tinham as mesmas paixões que nós, a palavra vai dizer, que comiam, bebiam, dormiam, passavam fome, sede, frio, e viveram coisas extraordinárias. O texto que nós lemos vai nos dar um exemplo muito claro disso. Vai contar a história, uma história de um encontro entre o profeta Eliseu e uma viúva. Um homem que talvez não tinha nada de especial, mas que durante a sua história nós vamos ver pelo menos 7 milagres que aconteceram através da vida do profeta Eliseu. Que assim como eu e você, não tinha nenhum superpoder, mas Deus agia na vida dele. Eliseu sarou as águas do manancial, ressuscitou o filho da sunamita, neutralizou o veneno da panela quando não tinha mais solução, com 20 pães alimentou 100 homens, determinou a cura de Naamã, que ele mergulhasse no rio para que pudesse ser curado, fez o ferro do machado flutuar sobre as águas, e até mesmo depois de morrer, a Bíblia diz que os seus ossos puderam ressuscitar. O que ele tinha de diferente, meu irmão, de mim e você? O que Eliseu tinha de diferente de mim e você? Nós temos que depender dessa mesma presença.
Porque os milagres aconteceram na história destes homens e não podem acontecer na minha e na sua vida também nessa noite. Porque aconteceram na história de vários homens e mulheres de Deus na palavra e não podem continuar acontecendo hoje na nossa vida. Os milagres de Deus às vezes não acontecem na nossa vida porque a gente se acostumou a viver uma vida muito normal. Mas o crente, meu irmão, minha irmã, ele não tem nada de normal. Enquanto a situação diz que não vai dar, a gente vai e diz vai dar. As pessoas dizem, eu não sei que jeito vai acontecer. Você vai dizer, eu também não. Mas o nosso Deus sabe como resolver essa situação. Não tem nada que eu possa fazer, mas o Senhor Deus pode mudar essa situação. Por maior que seja a necessidade da nossa vida. Às vezes a gente acha que a gente precisa de muita coisa, que a nossa necessidade é muito grande. Essa história vai nos contar a história de uma viúva. E as viúvas naquela época viviam em pobreza extrema, não podiam trabalhar. Trabalhavam duro no campo, não tinham herança, direitos. Tinham que ser protegidas pela lei de Moisés. E o encontro então de Eliseu com essa mulher vai nos ensinar algumas lições para encorajar a mim e a você nessa noite a sairmos do normal e vivemos o sobrenatural de Deus. Quando ela passa por uma situação impossível, ela vai mostrar o poder de Deus agindo na vida dela. Verso 1 que nós lemos, vai dizer que ela passou por uma situação que o homem não poderia resolver. O seu marido havia morrido. Ela ficou viúva, não tinha como pagar as dívidas. E as pessoas vieram à porta dela buscar os filhos para levar como escravos, para trabalhar em favor da sua dívida. Ela poderia ter chorado para muitas pessoas o problema que ela estava vivendo. Dizendo, meu marido morreu, eu vou perder os meus filhos, e agora? Poderia ter contado por toda a vila, espalhado a notícia. Se fosse nos dias de hoje, poderia ter colocado nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, contado para todo mundo o problema que ela estava vivendo. Mas o que ela fez não foi isso. O que ela fez foi o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Independente do problema que ela estava vivendo, ela poderia ter contado para todo mundo. Mas ela decidiu buscar o homem de Deus e apresentar o problema dela àquele que conhecia o íntimo do seu coração. Ela apresentou o seu problema ao Senhor, enquanto ela poderia ter apresentado para qualquer pessoa que estava ao seu redor. Por quê? Porque ela sabia que as pessoas não poderiam resolver o problema dela, mas o Deus que ela servia e que o seu marido também servia, poderia mudar a situação. Sabe por que às vezes a gente não resolve os problemas na nossa vida? Porque a gente está apresentando o nosso problema para todo mundo. A gente está apresentando o nosso problema para quem não pode resolver. A gente está contando o nosso problema dentro de casa, está contando o nosso problema para o vizinho, está contando o nosso problema no trabalho, está contando o nosso problema na rua, está colocando no status do WhatsApp. A gente está divulgando o nosso problema, esperando alguém se compadecer de nós e nos ajudar. Mas aquele que pode fazer tudo muito mais abundantemente, além do que nós pedimos e pensamos, o dono do ouro e da prata está esperando você apresentar a sua situação diante dele. Qual é o teu problema nessa noite? Qual é a tua solução, a tua causa impossível nessa noite? O que você está vivendo que as pessoas não podem te ajudar? Às vezes até te prometeram te ajudar. Às vezes falaram, não, deixa comigo que eu vou ajudar você a resolver isso. Deixa comigo que eu vou abrir a porta de promoção no trabalho. Deixa comigo que aqui eu vou dar um jeitinho, eu vou resolver aqui e ali. Eu tenho os contatos, depois se esqueceram de você. Mas nessa noite o Senhor Deus está te encorajando. Apresenta o teu problema àquele que pode resolver causas impossíveis em teu favor. Qual é a tua necessidade nessa noite? O que você veio buscar de Deus nessa noite? O que você veio apresentar a Deus nessa noite? Apresenta o teu problema a Deus, porque Ele conhece as tuas limitações, Ele conhece as tuas necessidades, Ele sabe que você é pó e cinza, Ele sabe que os seus recursos não são suficientes, Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele sabe das tuas limitações. Enquanto todo mundo acha que você é um super crente, Deus conhece as suas fraquezas, as suas limitações, as tuas lágrimas pela madrugada. Deus conhece a tua fraqueza,
a tua simplicidade. E Ele está dizendo nessa noite: eu vou agir independente dos teus recursos, independente das tuas capacidades, independente dos teus contatos, independente do teu dinheiro. O que você precisa nessa noite é apresentar o teu problema a Deus, apresentar a Ele. Quer viver uma vida extraordinária? Comece apresentando a tua vida ao Senhor. A gente tem costume de apresentar só as coisas boas. As coisas difíceis, a gente às vezes tem dificuldade de crer, dificuldade de ter fé que Deus pode fazer. A gente sempre quer dar um jeitinho antes. A gente sempre quer facilitar o trabalho de Deus na nossa vida. A gente sempre quer usar os nossos recursos, mas nem sempre isso é suficiente. Nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes isso não é. Assim como não foi na casa daquela mulher também. Quando ela apresentou o seu problema ao profeta, o profeta falou: o que eu posso fazer por você? O que dá para eu fazer por você? Me diz o que você tem em casa, verso 2. E ela diz: eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela está dizendo: Senhor, os recursos que eu tenho em casa são nada. O que eu tenho nas minhas mãos para resolver o meu problema é nada. O que eu tenho nas minhas mãos é muito pouco para o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Aquela mulher estava dizendo: olha, com o que eu tenho nas mãos, eu não consigo resolver. Os recursos que eu tenho agora nas minhas mãos não são suficientes para resolver o meu problema. Não tem condições. Ela reconheceu a sua limitação. Ela dizendo: olha, Senhor, não dá para fazer com aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho é muito pouco perto do tamanho do problema que eu estou vivendo. E às vezes a gente pensa da mesma maneira, não é? A gente está dizendo: olha, eu tenho pouco dinheiro para resolver este problema. Eu tenho poucos contatos para resolver este problema. Eu sou muito pequeno lá na empresa para resolver este problema. Eu não tenho autoridade, talvez, no meu trabalho para resolver este problema. E a gente começa a limitar os nossos recursos, dizendo: Senhor, eu não tenho como fazer isso. Não dá para resolver o problema com o que eu tenho. Então você deixa de tentar resolver com o que você tem e começa a colocar nas mãos de Deus os teus recursos. Sabe quando Deus começa a trabalhar na tua vida, meu irmão, minha irmã? É quando você para de achar que o que você tem é suficiente e começa a colocar o que você tem nas mãos do Senhor. Quando você para de achar que o que você tem dá para resolver o teu problema e começar a depender de Deus. Começar a entregar nas mãos dEle, para que Ele possa mudar a tua situação. Ela diz: eu não tenho nada em casa. E ele diz: faz o seguinte então, voz do Senhor na boca do profeta. Vai, pede vasos emprestados, verso 3, a todos os seus vizinhos, quantos você puder. Vai lá, bate na porta dos teus vizinhos e pede quantos vasos você encontrar na casa deles. Vai pedindo, quantos você puder, vasos vazios, não poucos, tantos quanto você puder recolher. O que o profeta estava dizendo para ela é o seguinte: olha, você não tem recursos, mas Deus vai trabalhar na tua vida mediante o tamanho da tua fé. Ele diz: ei, bate na porta dos vizinhos e pede vasos emprestados, não poucos, muitos, e não vasos cheios, vasos vazios, porque o que Deus tem para fazer na tua vida será grande, mas depende do tamanho da tua fé. Sabe o que eu aprendo aqui? Quanto maior a fé, maior o milagre de Deus na sua vida. Quanto maior a fé que você tiver, maior será o tamanho do milagre de Deus na sua vida. Imagine se aquela mulher batesse só na porta do vizinho da esquerda, pedisse um vaso. Batesse na porta do vizinho da direita, pedisse outro vaso. E levasse para casa. Fé pequena. Quando o azeite fosse multiplicado, teria só 2 vasos. Não resolveria o problema. Mas o que o profeta falou: ei, vai, pede muitos. Quantos você conseguir, sai batendo na porta de todos os vizinhos, vasos vazios. E encha a tua casa. Na sala, no banheiro, no quarto. Enche a casa de vaso vazio e se prepara. Porque Deus vai entrar com providência na tua situação. Meu irmão, minha irmã, Deus nessa noite nos encoraja a aumentar o tamanho da nossa fé nele.
Deus quer fazer grandes milagres na nossa vida nessa noite, quer nos levar a uma dimensão extraordinária de milagres, mas o que Deus está nos encorajando é o seguinte: você precisa aumentar o tamanho da sua fé no Senhor. Você precisa buscar vasos vazios, não poucos, porque o tanto de vasos que você conseguir será o tamanho do azeite que Deus multiplicará na tua vida. Meu irmão, minha irmã, sai batendo nas portas, sai buscando vaso, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é grande. Nesse mês de maio, Deus nos levará a uma experiência extraordinária, uma experiência que depende do tamanho da tua fé. Nessa noite, sai da inércia, para com essa fé pequena e começa a trazer vaso para dentro de casa, começa a bater na porta dos vizinhos, começa a se preparar, porque o azeite vai multiplicar na tua casa, em nome de Jesus, mas depende do tamanho da tua fé no Senhor, depende do tamanho da tua dependência. Ele diz: vai lá, busca vasos. Ela buscou, encheu a casa, e olha que interessante a recomendação do profeta: depois que a casa estiver cheia, entra na tua casa, fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos, e derrama o azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. O profeta está dizendo o seguinte: ei, o milagre que Deus vai fazer na tua vida, ele tem duas dimensões. Primeiro, que Deus vai trabalhar na tua vida no secreto. Ele está dizendo: entra na tua casa e fecha a porta da tua casa. Ele poderia ter dito: ei, vai lá na janela e mostra para todo mundo que o azeite está multiplicando. Ele poderia ter dito: abre a porta e mostra para todo mundo o que Deus está fazendo. Não foi isso que ele falou. Ele diz: entra na tua casa, fecha a porta, você e os teus filhos, porque lá o milagre vai acontecer. A primeira lição que eu aprendo nessa palavra que o profeta falou para ela é isso: o milagre de Deus na nossa vida, meu irmão, ele acontece no secreto. Sabe quando as pessoas vão ver o milagre de Deus na tua vida? Quando o resultado aparecer. Mas o milagre, ele acontece no secreto. Ele acontece nos momentos de oração pela madrugada, nos joelhos dobrados que ninguém vê, as lágrimas que correm do teu rosto que as pessoas não conhecem. Os milagres de Deus na tua vida acontecem quando o homem não consegue ver. Quando a gente está no pódio, a medalha no pescoço, isso é só o reconhecimento do milagre. Mas o milagre acontece aonde ninguém vê. É no secreto, é na intimidade com Deus, é no profundo, é no escondido. É ali que Deus vai trabalhando no impossível na nossa vida. Fecha a tua porta, para de contar para os outros as bênçãos de Deus na tua vida, para de contar para os outros o que Deus prometeu para você, para de contar para os outros o que Deus ainda vai fazer na tua vida. Fecha a tua porta, aprende a trabalhar com Deus no secreto, aprende a viver a transformação de Deus em secreto. Deus está te encorajando nessa noite. Intimidade com Ele é necessário para ver milagre na nossa vida. As pessoas não precisam saber do que Deus ainda vai fazer. O que as pessoas precisam saber é do que Ele já fez. É quando você receber a bênção e vier testemunhar. Mas enquanto Ele estiver trabalhando na tua vida, ó, boca fechada. Boca fechada. Vai na intimidade. Ali no quarto escuro, nas madrugadas, aonde só Deus te encontra, aonde só Deus te vê, aonde só Deus sabe que você está. As pessoas olham e falam: parece que não dormiu direito, é porque passou a noite orando, é porque passou a noite chorando. E quando as pessoas verem o milagre acontecendo, vai dizer: foi sorte, ele conseguiu, porque alguém ajudou, o fulano fez, o ciclano fez. Não, quando acontecer, as pessoas vão ver que não tinha jeito de acontecer, mas porque você buscou a Deus em secreto, na intimidade, Deus transformou a situação impossível em uma situação possível, e o milagre será o resultado da bênção de Deus na tua vida. A gente precisa aprender a viver os milagres, ó, de boca fechada.
sem compartilhar. Muitas pessoas não estão preparadas para se alegrar pelos milagres de Deus na sua vida. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente conta para as pessoas o que Deus vai fazer, o que Deus prometeu, e as pessoas não se alegram, pelo contrário, elas invejam você. E a gente começa a contar para todo mundo, e já percebeu que quando você começa a contar para todo mundo, parece que começa a dar errado? Já aconteceu isso com você? Comigo acontece direto. A gente começa a contar, antecipar as bênçãos, parece que vai dando tudo errado no meio do caminho. Quando Deus quer trabalhar na nossa vida, meu irmão, na intimidade, você precisa trabalhar com Deus de porta fechada, separado, na intimidade. Porque é ali que a bênção acontece. E a bênção de Deus acontece dentro de casa, no ambiente de intimidade. O profeta diz: ei, fecha a tua porta, você e os teus filhos. E ali vocês vão ver o milagre acontecer. Deus, ele tem uma bênção extraordinária, não só para você, pai, não só para você, mãe, mas para a tua casa como um todo. Deus tem bênçãos para a tua família como um todo. Deus tem bênçãos para toda a sua casa como um todo. É você e os teus filhos viverão o milagre de Deus na vida de vocês. O milagre poderia ter acontecido só na vida dela, mas aconteceu também para abençoar os filhos. Nós precisamos aprender que as bênçãos do Senhor na nossa vida, elas se estendem para a nossa casa, elas abrangem a nossa família, e a bênção do Senhor está para conosco, assim como está também para os nossos filhos. A presença do Senhor está na nossa casa como um todo. Ele diz: ei, vai, fecha a tua porta, você e os teus filhos. E começam a encher os vasos. E o verso 5 vai dizer: assim ela se foi, trancou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Ela poderia ter obedecido à voz do profeta, como poderia também não ter obedecido. Ela poderia ter dito: olha, parece loucura isso. Eu tenho uma pequena botija de azeite, eu vou encher de vaso vazio, a hora que eu virar a primeira botija, acabou o azeite. Eu não vou fazer isso. Ela poderia ter se recusado a obedecer à voz de Deus através da vida do profeta. E se ela tivesse recusado a fazer o que o profeta disse, ela não teria vivido o milagre de Deus na vida dela. O que eu aprendo aqui? A obediência ao Senhor, ela vem antes da bênção. Sabe quando Deus vai começar a abençoar você? Quando você começar a ouvir a voz dEle e obedecer a voz dEle integralmente. Às vezes parece loucura o que Deus nos promete. Às vezes parece loucura o jeito que as coisas vão acontecer na nossa vida. Mas para nós, meu irmão, não importa o jeito que vai acontecer. O que importa é que Deus vai fazer acontecer. O que Deus está pedindo para mim e para você nessa noite é obediência. Obedecer à voz do Senhor, crer, confiar, para depois vivermos a bênção do Senhor. Ela obedeceu, ela foi e começou a encher as vasilhas que eles traziam. E o verso 6 vai dizer que quando as vasilhas estavam cheias, ela pedia mais vasilhas, traz mais. E ele vai dizer, o filho dela, mas não tem mais nenhuma vazia. Então o azeite parou. O azeite multiplicado encheu vaso por vaso dentro da casa dela. O tamanho que foi a fé dela foi o tamanho da multiplicação do azeite que ela viveu. E quando ela encheu todos os vasos, a fé dela já estava tão grande que ela diz, traz mais. Eu estou vendo o milagre acontecer, traz mais. E ele diz, olha, não tem mais vaso vazio. E quando o último vaso foi cheio, o azeite então parou. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não deixa nada na nossa vida pela metade. O azeite só parou de se multiplicar quando o último vaso que estava vazio foi cheio dentro da casa dela. Sabe o que Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã? O que Deus tem para fazer de extraordinário na tua vida não será pouco e não será pela metade. O que Deus tem para nós é uma bênção completa. Sabe quando o azeite vai parar de jorrar na tua casa, na tua família? Quando a bênção de Deus estiver completa dentro da tua casa. Quando a salvação da tua casa estiver completa. Quando as portas de emprego estiverem
estiverem abertas, quando as bênçãos financeiras estiverem sobejando, quando tudo for bem, quando a saúde estiver bem, quando tudo estiver completo, o azeite para. Mas enquanto a bênção do Senhor não se completar, o azeite vai continuar jorrando dentro da tua casa até encher o último vaso vazio. Deus não deixa nada pela metade na nossa vida. Deus não faz nada pela metade. Deus não nos chamou para morrer na praia. Deus não te chamou para morrer no meio desse processo. Deus não te chamou para morrer no meio dessa prova. Deus não te chamou para morrer no meio dessa dificuldade. Ele está dizendo, vai enchendo o vaso. Está vazio, vai enchendo. Deixa encher, vaso por vaso, até a bênção do Senhor ser completa na tua casa. E eu profetizo nessa noite sobre a tua vida, vai se completar. O que Deus começou, como a irmã Lomi cantou, a boa obra na tua vida, Deus vai fazer até o fim. Se é uma cura, meu irmão, vai haver cura até o fim, até o médico dizer, está curado, está de alta, não tem mais doença nenhuma. Quando você mandar os currículos e a bênção chegar e dizer, está contratado, para de mandar os currículos que a bênção chegou. Quando se completar na tua vida, meu irmão, você vai ver a bênção do Senhor de uma forma ampla te alcançando. Deus não te chamou para viver algo pela metade. Deus não te chamou para viver só o começo das coisas boas, só o começo do extraordinário. O que Deus te chamou é para viver a bênção dele por completo, na tua vida, na vida da tua família, em nome de Jesus. E para a gente encerrar, o verso 7, vai dizer que logo quando o azeite parou, ela saiu e testemunhou tudo o que tinha acontecido. Percebe isso? Ela só contou o que tinha acontecido depois que o milagre já tinha acontecido. Percebe isso? Ela só saiu para contar o que tinha acontecido depois que já tinha acontecido. Enquanto a bênção não estava completa, a porta estava fechada, silêncio, ninguém via. A hora que o milagre se completou, ela abriu a porta e saiu contando para todo mundo o que Deus havia feito. Dizendo, olha, profeta, aconteceu o que o Senhor falou. E ele diz, olha, vou te dar uma dica. Vai, vende esse azeite. O azeite era algo muito valioso naquela época. Paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e os teus filhos, do que restar dessa venda. Ou viverá vocês do resto. O que ela precisava, para nós encerrarmos? Ela precisava apenas pagar a dívida. Esse era o problema. Quando ela chegou para o profeta e disse, eu tenho uma dívida, eu preciso pagá-la. Deus poderia simplesmente ter feito uma multiplicação suficiente para que ela pagasse a dívida. Concorda? O problema dela estaria resolvido. Mas não foi isso que Deus fez. A Bíblia diz que ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda conseguiu viver, ela e os 2 filhos, do resto que havia sobrado. Ou seja, Deus fez na vida dela tudo o que ela precisava e muito mais do que ela precisava. Deus fez para ela o que ela tinha pedido e muito mais do que ela havia pedido. Deus fez para ela o que ela estava necessitando e muito mais do que ela estava necessitando. Sabe o que eu aprendo? Deus sempre supera as nossas expectativas. Às vezes a gente pede para Deus muito pouco. Deus poderia dar pouco para você, porque é o que você está pedindo. Mas Deus não dá só o pouco que você precisa. Ele faz na tua vida mais do que você precisa. Deus faz a bênção transbordar na tua vida. Deus derrama na tua vida bênçãos que superam as suas expectativas. O que Deus quer para nós nessa noite, meu irmão, minha irmã, Ele quer derramar sobre a nossa vida bênçãos extraordinárias. O que ela precisava era pagar as dívidas. O que Deus deu para ela é a dívida e uma vida inteira em
paz, vivendo do resto que sobrou. Sabe o que Deus tem para você, meu irmão? A solução do teu problema e o resto da tua vida em paz com aquilo que Ele fará na tua vida. Sabe o que é isso? É andar com Deus todos os dias. Sabe o que é isso? É depender de Deus todos os dias. É saber que Ele resolve as nossas causas impossíveis e faz para nós muito mais do que nós pedimos. O que Deus tem para mim e para você, meu irmão, é extraordinário. Extraordinário. Aleluia. Chegou o tempo, meu irmão, minha irmã, de eu e você vivemos o extraordinário de Deus. Sabe o que acontece? A gente cansa tanto no nosso dia. É trabalho, é escola, é as crianças, é a casa, é lavar louça e cozinha, e compra e vende, e trabalha. A gente passa às vezes o dia inteiro, cansa a cabeça, cansa o corpo. E a gente vai acostumando a viver uma vida cansada. Hoje a gente está cansado, a gente está estressado. A gente está vivendo uma vida, não tem tempo mais para nada. Tudo é corrido, tudo é na pressa, tudo é atrasado. A gente sai de casa atrasado, chega em casa atrasado, chega no culto atrasado, é aquela correria. E a gente vai se cansando, a gente vai se cansando. E a gente se acostuma a viver uma vida sem experimentar o sobrenatural de Deus. As coisas vão vivendo muito normais para nós. Mas o que Deus quer de mim e de você nessa noite, para a gente encerrar, é nos projetar de uma dimensão do natural para uma dimensão do sobrenatural. Deus quer tirar você desse cansaço e quer colocar você numa condição de descanso na presença dEle. O que Deus quer é tirar você dessa situação impossível e colocar você em situações de milagres inexplicáveis. O que Deus quer de nós nessa noite, meu irmão, neste mês que nós estaremos meditando nisso, é que você saia da inércia, saia do marasmo, saia do comum espiritualmente, e que eu e você possamos viver o que a gente nunca viveu. Esse tem tudo para ser o melhor mês de maio da tua vida até o momento. Por que não? Por que não vivermos o melhor mês de maio da nossa vida? Só depende da tua fé, só depende do quanto você crê nisso, só depende do quanto você depende do Senhor para resolver os teus problemas. Nessa noite, Deus está nos encorajando a vivermos um mês abençoado, a vivermos um mês inexplicável, a experimentarmos situações que os homens não podem explicar. Nessa noite, Deus quer nos tirar do marasmo espiritual e nos trazer para uma dimensão de milagres. A gente precisa viver milagres de Deus na nossa vida. A gente precisa voltar a viver milagres de Deus na nossa vida, porque são os milagres que nos fortalecem. São os milagres que nos dão experiências sobrenaturais, que nos dão condição de crer quando não há possibilidades de acontecer. A gente só começa a viver os milagres de Deus quando a gente começa a aumentar a nossa fé e começa a crer naquilo que não tem explicação. Começa a depender menos dos teus recursos e mais das situações impossíveis na tua vida. O teu Deus não é o dono do ouro e da prata. O teu Deus não é o criador dos céus e da terra. O teu Deus não é o dono de tudo, aquele que sabe as tuas limitações, conhece os teus problemas, sabe as tuas dificuldades. Por que não crer nele? Por que não depender dele? Por que não viver milagres? Às vezes a gente depende do patrão no trabalho. A gente depende das pessoas que nem crentes são, que às vezes prometem para a gente que vai fazer, e a gente fica acreditando, a gente confia no chefe. A hora que a promoção vem para o colega da esquerda, e você espera mais um ano, sentado no banco, porque a tua confiança estava no homem e não em Deus. Quando a gente acredita em Deus, meu irmão, Ele faz criar situações que não existem para nos abençoar. Faraó tirou José da prisão para colocar ele no trono de governador. Um trono que nem existia. Foi criado para ele. Por quê? Porque Faraó queria? Não, porque Deus queria. Deus tirou o sono de Faraó, fez ele criar um cargo que não existia para colocar José sentado lá. Não dependia de Faraó, mas dependia do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz: Deus era com José e por isso ele prosperava. Meu irmão, Deus é com você.
Para de depender dos homens, para de depender da ajuda das pessoas. E nessa noite Deus está te encorajando a começar a depender dEle. E Ele criará situações impossíveis para te abençoar. Ele criará condições que não existem para abençoar a tua família. Ele criará causas impossíveis ao homem para que você seja abençoado. Basta que você creia e dependa dEle. Amém? Vamos estar de pé, vamos orar. Eu quero que nesse momento você ore comigo. Eu não quero que você apenas me escute orar, eu quero que você ore também. Eu quero te encorajar nessa noite a você colocar a tua causa impossível nas mãos do Senhor. A você colocar a tua situação. Para aquela mulher era um marido morto, os filhos sendo levados como escravos, apenas uma botija de azeite. Deus mudou a situação dela. Os filhos continuaram com ela, ela pagou as dívidas e viveu do resto. Qual é a tua dificuldade nessa noite? Qual é o teu problema? Qual é a tua causa impossível que o Senhor pode trabalhar em teu favor? Os pedidos de oração que chegaram até aqui, a irmã Mislene pede oração por uma causa na justiça. O Senhor Jesus é o justo juiz. O Fabiano pede oração pela sua vida, pela vida da sua família. Irmã Cacildo pede oração pela sua vida, pois está com dengue. Deus é o médico dos médicos. A irmã Silmara pede oração pela sua família. O irmão Manuel, pelo seu neto, Theo, porque está muito rebelde. Também pela sua saúde. A irmã Simone está com câncer no intestino e no estômago, sem tratamento dos médicos. O impossível para o médico, irmã Simone, é possível para o médico dos médicos. Aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que curou enfermos, que curou cegos, coxos, paralíticos, pode fazer um milagre na tua vida em nome de Jesus. O irmão João também roga oração em favor do seu lar, para que toda doença caia por terra. E oração também em favor do Rubens, que continua aguardando o resultado de uma biópsia. Se for benigno, amém. Se não for, Deus pode curar. Vamos crer nisso, vamos crer nisso. Qual é o teu problema nessa noite? Qual é a tua causa impossível? Nessa primeira quinta-feira do mês de maio, Deus está nos encorajando a vivermos o extraordinário dEle. Eu quero que você nessa noite apresente a tua causa, o teu problema, a tua situação impossível diante do Senhor. E que você ore como você nunca orou, com as suas palavras, do jeito que você sabe. Mas ore, não fique de boca fechada, para que Deus escute a sinceridade do teu coração e que Ele entenda que você a partir de hoje esgotou os seus recursos, que você a partir de hoje não tem mais como resolver, mas que nessa noite você está entregando nas mãos dEle a tua causa. E quando você para de agir e deixa Deus agir, as coisas começam a acontecer. É nessa noite, marque essa noite na tua vida. Nessa noite os milagres do Senhor começarão a te alcançar, a acontecer na tua vida. Você vai vir aqui testemunhar. Esse mês de maio haverá testemunhos extraordinários. Você viverá bênçãos sobrenaturais, para que você possa contar o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, nesse momento te louvar, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, pelos louvores que aqui entoamos, Senhor, e pelos momentos que pudemos falar contigo. Pai, nesse momento o Senhor nos encoraja a apresentar o nosso problema diante do Senhor. Eu não sei, Senhor, o que o teu povo, o teu filho precisa nessa noite. Eu não sei qual é a dificuldade, muitas vezes nem mesmo quem está dentro da casa conhece, nem mesmo a família conhece, nem mesmo os amigos conhecem. Mas o Senhor Deus é aquele que conhece o íntimo do coração. Pai, nesse momento eu peço, sonda os corações, esquadrinha, Senhor, os corações nessa noite, e conhece, Senhor, as nossas dificuldades, os nossos problemas impossíveis. Onde houver uma porta fechada, Senhor, abre a porta nessa noite, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a que o Senhor fecha, ninguém abre. Aonde tiver uma doença que o médico não pode curar,
O Senhor não depende da medicina para trazer a cura. Senhor, o Senhor pode fazer uma cura sobrenatural nessa noite. Entra, Senhor, com providência e age de uma forma sobrenatural, para que a cura aconteça sem explicação. Senhor, que haja salvação nessa noite, salvação de família, salvação de familiares, amigos. Que haja, Senhor, bênçãos na vida profissional, na vida financeira. Que hajam bênçãos no casamento, Senhor, nas famílias, no relacionamento com os filhos. Que hajam, Senhor, sinais, milagres e maravilhas. E que a partir desta noite, Senhor, nós possamos sair daqui encorajados. Que viveremos, Senhor, neste mês de maio, o extraordinário de Deus na nossa vida. Que nós possamos sair daqui nessa noite certos de que esse poderá ser o melhor mês de maio da nossa vida até este momento. Nós cremos, Senhor, com fé, que este mês acontecerão milagres sobrenaturais na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde, no nosso ministério. Nós cremos, Senhor, que haverá o extraordinário de Deus. Transporta-nos, Senhor, de uma dimensão natural para o sobrenatural. Tira-nos, Senhor, do marasmo espiritual. Renova as nossas forças nessa noite. Dá ânimo para continuarmos caminhando. E que esta quinta-feira possa ser apenas a primeira de muitas que o Senhor marcará a nossa vida durante todo este mês. É nessa fé, Senhor, que eu creio. Eu creio. E desde já, Senhor, te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não poderia encerrar este culto sem fazer os convites que nós costumeiramente fazemos. O primeiro deles é para você que ainda não é crente, que você que está com a gente pela primeira vez, talvez segunda, terceira, não sei, mas para você que talvez seja de outra religião, para você que buscou a Deus em várias outras religiões e ainda não se encontrou, mas que nessa noite o Espírito Santo te trouxe até a casa do Senhor, e você ouviu a voz dele. Você quer viver algo extraordinário na sua vida, e você se cansou de uma vida de pecados, e você quer fazer uma aliança com Cristo, quer andar com Ele. Nessa noite eu quero te convidar a fazer uma aliança com o Senhor, a fazer uma aliança por toda a sua vida, para que Jesus more no seu coração, para que seus pecados sejam perdoados, e que você possa experimentar uma novidade de vida. Queres aceitar o sacrifício de Cristo como suficiente para a tua salvação nessa noite? Queres fazer uma aliança com Cristo e andar com Ele todos os dias da sua vida? Temos alguém que quer aceitar a Cristo? Se não tem, eu quero fazer um segundo convite rapidinho para nós encerrarmos. Para você que um dia encontrou Jesus, para você que um dia aceitou esse convite, para você que um dia andou com o Senhor, mas que talvez por uma dificuldade da sua vida você se desviou dos caminhos do Senhor. Eu não sei o que aconteceu, nem me importa saber, mas o Senhor Deus conhece. E nessa noite o Espírito Santo te trouxe até a casa do Senhor e te diz: filho pródigo, volta, que o Pai está de braços abertos para te receber. Quer voltar para Cristo nessa noite? Quer voltar ao Senhor Jesus nessa noite e refazer a tua aliança? Temos alguém que se desviou e quer reatar a sua aliança com Cristo nessa noite? Amém? Vem cá, vamos orar por você. Glória a Deus. Você fica feliz por isso? Fica feliz por isso. A Bíblia diz que a alegria no céu, quando um pecador se converte, volta a Cristo. Seu nome é Monique. Amém. Irmã Monique, quem pode vir aqui para orarmos pela Monique? Monique, volta ao Senhor Jesus, reata a sua aliança. Amém. É sempre uma alegria, meu irmão, minha irmã. É muito bom quando a gente prega a palavra e a gente sai daqui feliz, alimentado. Mas é melhor ainda quando a gente vê alguém voltando aos braços do Senhor. A melhor decisão que você poderia ter tomado, Monique, nessa noite é voltar para Jesus. Estenda as suas mãos, vamos orar pela Monique. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida da Monique, Senhor, nessa noite. Que um dia, Senhor, te conheceu. Que um dia, Senhor, andou nos seus caminhos e que por algum motivo, Senhor, se desviou os passos do teu caminho. Mas que nessa noite o Espírito Santo do Senhor trouxe ela à tua casa. O Senhor conheceu, Senhor, as suas dores, as suas ansiedades, os seus medos. O Espírito Santo convenceu ela do pecado, da justiça e do juízo e trouxe ela de volta aos braços do Pai. Nessa noite, Deus, eu te peço, perdoa os seus pecados.
escreve o nome dela no livro da vida, e que a partir de hoje, Senhor, a Monique possa viver em novidade de vida na Tua presença, que ela possa experimentar uma vida extraordinária em Ti, que o Espírito Santo, Senhor, encha o coração dela, do alto da cabeça à planta dos pés, que ela seja renovada, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, firma os pés dela na caminhada do Senhor, e que ela possa ficar firme até o dia que a trombeta soar e o Senhor voltar para buscar a Tua igreja. Te damos graças, Senhor, pela vida da Monique, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe Monique, em nome de Jesus. Estamos de coração alegre de podermos encerrar esse culto, a primeira quinta-feira do mês de maio, meu irmão, apenas a primeira. Deus tem mais 3 ainda para a gente durante esse mês de maio, então continue vindo. Se você veio hoje, venha na quinta-feira que vem e traga mais alguém, convide as pessoas, faça a divulgação, dizendo: olha, vamos lá, porque Deus quer fazer a sua vida extraordinária também. Traz as pessoas, convida, para que elas possam vir à casa do Senhor, e que as bênçãos do Senhor possam se estender, não só sobre você, mas sobre as pessoas também que estão na tua casa, no teu trabalho, na tua família, aquelas pessoas que você ama, possam estar aqui com a gente também, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por este culto, pela tua palavra que foi ministrada, pelos louvores que aqui foram entoados, Senhor, pela salvação de alma que aqui aconteceu, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas nessa noite. Despede-nos em paz, em segurança aos nossos lares, dá-nos um restante de semana abençoado, e que semana que vem, Senhor, permitindo o Senhor, possamos estar aqui novamente para a segunda quinta-feira do mês de maio, e que a partir de hoje a gente possa já começar a viver uma vida extraordinária na Tua presença. É o que nós te pedimos, Pai, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém?